Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre outras eleições e consultas que aconteceram ontem também, né? A gente já falou de forma geral sobre a eleição, quem ganhou, quem perdeu, o PL foi o grande ganhador e coisa e tal, mas vale a pena olhar algumas outras pesquisas. Por exemplo, vocês sabiam que teve um referendo para alteração da bandeira de Belo Horizonte? A atual bandeira é essa aqui, ó, branquinha com o brasão de armas aqui no centro. E a ideia é que mudaria para ser essa bandeira do lado de cá, se fosse aprovado, mas não foi aprovado e teve mais. Vamos entender essas mudanças que tiveram essas outras consultas populares, que eu acho isso uma coisa interessante. Acho que isso devia ser mais usado no Brasil. Isso é muito comum nos Estados Unidos, é muito comum em outros países. Aqui no Brasil poderia ser feito com mais frequência essas consultas populares, né? Essa notícia foi sugerida por Eu Sou o Senhor Orégano, Estrago Democrático de Direito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E ao pessoal que usou o apelido com o nome de droga, eu não posso falar nome de droga aqui no YouTube, o YouTube corta a monetização do meu vídeo, então lamento muito, né? Pois bem, o que acontece, né? Lá em Belo Horizonte havia a proposta de mudar a bandeira da cidade. Repara que não tem nada que obrigue a fazer uma consulta popular, tá? A prefeitura, os vereadores de Belo Horizonte poderiam ter votado isso e determinado a mudança e acabou, e ponto e acabou. Mas aí alguns vereadores acharam melhor que, pô, vamos fazer uma consulta popular. Então eles aprovaram uma lei para fazer uma consulta popular. Isso aconteceu agora nessa eleição de 2024 agora, né? Então foi essa pesquisa aqui, ó. Você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? 84% das pessoas disseram que não, então foi a opção decidida, né? Foi o caso, o aceito, né? Só 15% das pessoas gostaram da bandeira e coisa e tal. Enfim, interessante, o povo foi chamado a decidir sobre isso, né? E o bom desse tipo de consulta é que meio que isso mata o assunto, né? Ninguém vai mais fazer lei sugerindo mudança de bandeira, porque já viu que o povo não quer, né? Ah, mas a bandeira, eu acho feia a bandeira. Meu amigo, isso é uma questão puramente estética. Vai ter gente que vai achar uma bonita, vai achar outra feia, não sei o que lá. Eu tenho certeza que tem um monte de motivos para você preferir essa daqui. Bandeira branca é complicado, suja fácil, gasta mais dinheiro e coisa e tal, mas na prática o povo gosta, está acostumado com a bandeira e coisa e tal, né? Enfim, essa é uma boa história. Está aqui o referendo, mudança da bandeira de Belo Horizonte, a proposta é essa daqui, a atual é essa daqui, né? Se você aprova a alteração da bandeira, você clica 1 para sim, 2 para não, e confirma, né? Então a pessoa quando foi votar lá em Belo Horizonte, além de votar no candidato a vereador, votar no candidato a prefeito, ela votou também na bandeira, né? Se é para alterar ou não a bandeira. Então foi isso, e a bandeira nova perdeu, ganhou a bandeira atual, vai ficar a bandeira atual. Mas não foi a única eleição, não foi a única coisa que foi definido. Olha só, aqui ó, em São Luís do Maranhão, a consulta popular é: você é a favor da implantação do passe livre estudantil no município de São Luís? E ganhou com 90% dos votos, né? Realmente o pessoal queria muito o passe livre estudantil. Esse negócio de passe livre é uma coisa que eu vejo para vocês que é muito complicado. Tem muita cidade, até gente de direita, querendo implantar passe livre. Tomem cuidado com isso. Vocês sabem que passe livre é alguma coisa que ajuda as empresas de ônibus, né? Porque as empresas de ônibus hoje em dia estão todas quebrando, porque a verdade é que muito menos gente está usando o ônibus hoje em dia, né? O pessoal com Uber e outras maneiras de transporte, o pessoal tem usado, muita gente não tem trabalhado mais, não tem se deslocado mais para trabalhar, tem trabalhado em casa, e outras tantas pessoas usam Uber e outras ferramentas para ir para o trabalho ao invés de usar o ônibus. Então as empresas de ônibus estão todas com problemas no Brasil inteiro. Só que aí qual que é o problema? O passe livre, na verdade, não é que você não vai pagar pela passagem de ônibus. Você sempre vai pagar pela passagem de ônibus. A questão é que com o passe livre, todo mundo paga pela passagem de ônibus de quem usa os ônibus ainda. Então, ou seja, eu não sei se é uma coisa boa, não. Ou seja, eu que não uso ônibus, ou que raramente uso ônibus, vou estar pagando nos meus impostos pelo uso do ônibus das pessoas aí, por quem usa o ônibus, né? E quando você bota esse tipo de estrutura no governo, você tira do mercado, hoje é um mercado. As pessoas que usam o ônibus pagam, quem não usa não paga. Quando você tira isso do mercado e bota na mão do governo, começa a ter desperdício.
A pessoa começa a usar porque, né, já tô aqui mesmo, não custa nada a passagem de ônibus, então vou andar de ônibus sem precisar porque eu quero ficar ali no ônibus. Começa a ter ônibus que é dormitório de mendigo, o mendigo entra no ônibus ali, não sai de jeito nenhum porque quer ficar passeando, não custa nada mesmo, é de graça, como é que você vai tirar o cara, né? Enfim, eu sou contra esse negócio de passe livre, acho que isso é um grande erro que muita gente está cometendo nesse momento, né? Mas enfim, foi aprovado lá em São Luís e sinceramente, eu acho difícil conseguir explicar esse meu ponto de vista para as pessoas. Eu explico aqui, mas eu reconheço que o ponto de vista que eu explico, assim, na hora que a pessoa vê, a pessoa, não, mas vai ser de graça, eu vou poder entrar no ônibus de graça e não vou estar pagando. Vai estar pagando, você vai estar pagando nos seus impostos esses ônibus do mesmo jeito. E pior, vai pagar por um ônibus menos confortável, mais ineficiente, mais abusado, com menos chance de você conseguir pegar o ônibus de verdade. Mas enfim, eu reconheço que tem certas coisas que por mais que eu consiga explicar logicamente por que é ruim, as pessoas vão continuar achando que é bom, né? Então se tiver esse tipo de consulta, meu amigo, tão fodido, vai ter passe livre em tudo quanto é lugar. Teve também, essa aqui eu aprovei também, olha só, existe uma cidade no Maranhão chamada Edson Lobão. Para quem não sabe quem é Edson Lobão, é um político desgraçado, muito forte lá no Maranhão, e a cidade se chama Edson Lobão. E aqui, ó, você é a favor da mudança do nome do município de Governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão? Sim, ganhou com 80% dos votos. Ninguém, cara, eu tenho certeza que se fizer esse tipo de consulta popular, tudo quanto é cidade que existe hoje, que é nome de político, o pessoal topa mudar, porque, putz grila, ninguém gosta de político, o brasileiro é essencialmente anárquico, todo mundo sabe que político é tudo ladrão, não tem um que presta, então, nisso daqui, ó, excelente notícia, tiraram o nome do Edson Lobão do município, o município vai se chamar Ribeirãozinho do Maranhão, excelente notícia isso, né? Bom, esse daqui é o de Belo Horizonte, a gente já viu. Teve um outro também da cidade de São Luís de Roraima. Repara que aqui é São Luís no Maranhão, a capital do Maranhão, São Luís no Maranhão. E tem uma cidade chamada São Luís com Z em Roraima, né? E isso é um problema, porque eu imagino que muita gente confunde, né? Então eles estão trocando o nome da cidade de São Luís para São Luís do Anauá. Porque aí você tem um pouco de diferencia de São Luís do Maranhão, um monte de gente veio fazer essa confusão. São Luís, São Luís do Maranhão, não, é São Luís de Roraima. Mas é com Z, com S. Melhor mesmo São Luís do Anauá. Aqui no Rio de Janeiro teve uma mudança dessa também. Para quem não sabe, a cidade Campos dos Goytacazes, no norte aqui do Rio de Janeiro, se chamava apenas Campos. Mas aí muita gente confundia, porque tinha Campos do Jordão, tinha Campos de não sei o que lá, Campos não sei o que lá, Campo Largo, Campo não sei o que. Aí a cidade só com o nome de Campos acabava sendo confundida com um monte de cidade chamada Campos pelo Brasil todo, né? E aí o pessoal mudou o nome para Campos dos Goytacazes, né? A região ali era os índios Goytacazes ali no norte do Rio de Janeiro. Então, hoje em dia se chama Campos dos Goytacazes. Então, mais ou menos a mesma coisa, aprovaram aqui o nome da mudança de São Luís para São Luís do Anauá. Foi aprovada na consulta popular. E finalmente teve uma outra consulta popular aqui em 2 Lajeados, no Rio Grande do Sul, em que a pergunta é: você é a favor do novo centro administrativo municipal seja construído na área do Parque Municipal de Eventos João de Pisol? E também, não, o pessoal não foi a favor. Deixa o parque lá, ninguém quer negócio de político, de governo, todo mundo sabe que o governo não serve para nada. Estrutura, centro administrativo municipal, não, deixa do jeito que tá, não faz nada, não precisa. Governo não serve para nada, acho lindo isso daqui. Mas o pessoal ainda cai em algumas coisas de economia, como, por exemplo, passagem de graça. Passagem de graça não é de... Não tem nada de graça nesse mundo, tudo custa dinheiro. O ônibus vai estar lá, o ônibus custa dinheiro, o motorista custa dinheiro, você vai estar pagando de outro jeito, e talvez de um jeito muito pior que você vai estar pagando a sua passagem de ônibus, né? Mas enfim, um dia o pessoal aprende. Olha, eu quando comecei a falar mal da CLT, cara, era só eu falando mal da CLT. Ninguém, todo mundo falava que não, CLT que protege o trabalhador e não sei o que lá e coisa e tal. Hoje em dia você já vê um monte de gente falando aqui que realmente CLT é uma porcaria, não serve para nada. Eu tenho fé que a coisa tá andando, as pessoas, o entendimento de economia da população tá andando. Daqui a pouco o pessoal vai perceber, esse negócio de passe livre só ajuda empresa de ônibus, mais ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.